Existe um método secreto que Luís XIV usou para controlar a nobreza francesa. Não envolveu guilhotinas nem prisões. Envolveu algo muito mais eficaz: espelhos, perfume caro e a quantidade exata de humilhação que um ser humano pode tolerar antes de preferir ir à falência do que lidar com a vergonha pública. E você vai descobrir exatamente como isso funcionou. Porque em Versalhes, entre 1685 e 1688, aconteceu algo fascinante. 10.000 nobres pagaram fortunas pelo privilégio de dormir em quartos sem janela que fediam a urina, acordar às 5 da manhã para participar de rituais vazios e gastar o equivalente a propriedades rurais inteiras em roupas que usariam uma única vez. E fizeram isso voluntariamente. O sistema era tão bem projetado que as vítimas mantinham a prisão funcionando sozinhas. Hoje você vai passar um dia inteiro na vida de Charles Henry de Montargis, um barão de segunda classe que descobre que a dignidade tem um preço matemático exato. Então, aperte aquele like agora. Sério, aperte, porque você vai querer lembrar onde encontrou isso, se inscreva no canal e prepare-se para descobrir por que o palácio mais fotografado de Paris era, na verdade, uma máquina perfeitamente calibrada de transformar pessoas em decoração humana endividada. E por que Charles Henry de Montargis, mesmo entendendo isso com uma clareza terrível, acordou todo dia por anos e fez exatamente o que o sistema exigia dele, até que não conseguiu mais. Vamos começar. Você está na Galeria dos Espelhos há 2h30, de pé. Os pés dentro dos sapatos de salto alto doem com uma intensidade que sobe pelos tornozelos até as panturrilhas. Ninguém sentou porque não há cadeiras. Mais importante, sentar seria admitir fraqueza. E fraqueza em Versalhes é um perfume que atrai predadores. São 10 horas da manhã de março de 1685. A luz do sol entra pelas janelas altas e se multiplica nos 357 espelhos que cobrem as paredes. O brilho é violento, quase sólido. Você pisca, os olhos lacrimejam. Os espelhos não existem para a beleza. Eles existem para que o rei possa ver todos ao mesmo tempo. Vigilância total através de reflexos. Ninguém pode esconder nada quando há 300 versões de você sendo observadas simultaneamente. O perfume de âmbar que você aplicou às 5 da manhã já não disfarça o cheiro azedo de suor sob a camisa de linho que está no 4º dia de uso. Você sente o próprio cheiro subindo pela gola do casaco, uma nuvem de humilhação molecular. Ao seu redor, aproximadamente 150 cortesãos fingem não cheirar uns aos outros. É uma performance coletiva de negação olfativa. Armand, seu primo de 2º grau, cutuca levemente o seu cotovelo. O toque é discreto, quase imperceptível. Você entende o código imediatamente. Ele inclina a cabeça sutilmente para a esquerda. Um nobre importante está observando. Você ajusta a postura automaticamente, endireitando as costas que reclamam depois de 2h30 verticais. A peruca que você comprou usada de um nobre falecido coça terrivelmente atrás da orelha esquerda. A coceira intensifica até se transformar em dor. Você não pode coçar. Coçar seria vulgar. Um secretário real entra na galeria carregando um pergaminho selado. A conversa sussurrada para imediatamente. 150 pessoas respiram mais devagar ao mesmo tempo, criando um silêncio pesado e expectante. O secretário desenrola o pergaminho com uma lentidão performática. Ele aprendeu que poder se mede em segundos que outros desperdiçam esperando você agir. Sua Majestade anuncia, a voz ecoa entre os espelhos. Um baile de máscaras em 6 semanas. O tema: Deuses do Olimpo. Todos os nobres presentes em Versalhes deverão comparecer com fantasias apropriadas aos deuses gregos. Ele faz uma pausa. Você sente o estômago apertar. Tecidos recomendados incluem seda dourada, veludo azul celeste e brocado prateado. O baile celebrará nossa vitória diplomática recente.
Sua mente começa a calcular antes mesmo de o secretário terminar de falar. Uma fantasia adequada custará no mínimo 400 libras. 3 meses da renda que a propriedade no Beljolais gera. Você já deve 800 libras ao alfaiate. Não pode faltar ao baile, porque a sua ausência seria notada, comentada e interpretada como deslealdade. Não pode aparecer com fantasia pobre, porque humilhação pública é pior que dívida. E você absolutamente não tem como conseguir 400 libras em 6 semanas. É um sistema perfeito. O rei força todos a gastarem fortunas para provar lealdade, mantendo a nobreza perpetuamente falida e, portanto, perpetuamente dócil. Você entende a lógica com uma clareza que dói mais que os pés. O fedor dos corredores invade a galeria através das portas abertas. Versalhes tem um problema arquitetônico fascinante. Há mais espelhos que banheiros. Os penicos são esvaziados semanalmente nos corredores laterais. O líquido escorre para as fendas nas pedras e fermenta. O cheiro azedo de urina antiga mistura-se agora com os perfumes caros. Você respira pela boca, mas o gosto é quase pior. Ao seu redor, os nobres começam a calcular também. Você vê os lábios se movendo silenciosamente, as sobrancelhas franzindo discretamente. Todo mundo está fazendo a mesma matemática impossível. Quanto custa? Como conseguir dinheiro? Qual deus escolher? A hierarquia persiste até na mitologia. Zeus, Hera e Apolo são reservados para a primeira classe. Você terá que escolher um deus menor. Hefesto, talvez. O deus ferreiro. Apropriado para sua posição intermediária e ligeiramente humilhante. Armand sussurra no seu ouvido. Vou de Apolo. Brocado dourado da casa Lenoir. Já vou encomendar hoje. Ele sorri. A inveja que você sente é tão física quanto a dor nos pés. Armand não tem mais dinheiro que você. Ele simplesmente não se importa com dívidas. Acumula débitos com a alegria perturbadora de alguém que descobriu que números em papel são menos reais que seda nas costas. A fome aperta o estômago com força. Você comeu pão duro com um pouco de manteiga às 6 da manhã. São quase 11 horas agora. O jantar oficial só será servido às 3 da tarde. E você não tem posição garantida para conseguir um lugar. Pode ficar até às 7 da noite sem comida. O estômago ronca baixinho. Você torce para que ninguém tenha ouvido. Um nobre de primeira classe na sua frente, peruca impecável, casaco de veludo que custou mais que 1 ano de renda, vira ligeiramente e olha na sua direção. O olhar dura meio segundo. Não é hostilidade. É pior. É indiferença. Você é invisível para ele. Um móvel humano que ocupa espaço na periferia. Ele se vira de volta sem reconhecimento. Você pensa em Louise, sua irmã, sozinha na propriedade no Beljolais. A última carta dela mencionou o telhado vazando, o celeiro com madeira apodrecida, 2 cavalos doentes. Ela pediu 100 libras, você não tinha. Agora precisa de 400 para uma fantasia que usará uma única noite. A peruca coça mais intensamente agora. Você sente uma coceira que sobe pelo couro cabeludo, uma irritação que exige ser atendida. A tentação de arrancar a peruca e coçar desesperadamente é quase irresistível, mas ao redor, 150 pessoas mantêm uma compostura perfeita. Você também mantém. A coceira se intensifica até se tornar um pequeno inferno pessoal e privado. O secretário enrola o pergaminho e sai. A conversa recomeça imediatamente. Um zumbido de vozes calculando custos e possibilidades. Armand se afasta para falar com outros nobres. Você fica parado, ainda calculando. Existem opções. Você pode tentar um empréstimo com o financista que Marguerite de Soissons mencionou mês passado. Pode vender algo da propriedade, talvez. Pode pedir mais crédito ao alfaiate, embora isso signifique dever 1.200 libras a um homem que já olha para você com uma mistura de pena e suspeita. Os pés doem tanto agora que você não consegue mais ignorar. Cada osso dos dedos reclama individualmente. Você desloca o peso discretamente de um pé para outro, criando alívio momentâneo
que dura segundos antes da dor retornar. Ao seu redor, outros nobres fazem o mesmo movimento sutil. É uma dança de sofrimento compartilhado e não reconhecido. Você decide procurar Marguerite o quanto antes. Precisa do nome daquele financista. Precisa de opções, de números que fechem, de uma solução para um problema que é, na verdade, existencial. Precisa de um milagre financeiro ou de um sistema diferente. Você terá que se contentar com o primeiro, porque o segundo não existe. 3 dias depois do anúncio, você está na oficina de Jean-Baptiste Colombe, na cidade de Versalhes. Não no palácio. A diferença é fundamental. O palácio é ouro e espelhos. A cidade é de madeira e lama. Você caminhou 20 minutos desde o portão, os sapatos afundando na sujeira úmida das ruas, até chegar a um edifício estreito de 3 andares, com uma tabuleta desbotada de tesoura e agulha. A oficina fica no 2º andar. Você sobe uma escada de madeira que range sob cada passo. O som alto demais para conforto. O cheiro muda conforme você sobe. Primeiro estrume e lixo da rua, depois fumaça de lareiras, finalmente tinta e cera e lã crua. É quase reconfortante esse último cheiro. Lembra vagamente da propriedade no Beaujolais, das oficinas onde ferreiros e carpinteiros trabalhavam com as mãos sujas e honestas. Colombe está sozinho quando você entra, curvado sobre uma mesa coberta de papéis. A sala é pequena e abarrotada. Rolos de tecido empilhados até o teto em prateleiras que parecem prestes a desabar. Sedas, veludos, linhos, algodões, todas as cores que existem e algumas que você acha que não deveriam existir. A luz entra por uma janela suja que dá para o beco. Há uma lareira pequena acesa. A temperatura é agradável pela primeira vez em dias. Barão de Beaumont, Colombe diz sem levantar os olhos. Ele sabe que você chegou porque o assoalho rangeu. Alfaiates desenvolvem audição para distinguir clientes pelo peso do passo e pelo ritmo da subida na escada. É uma habilidade profissional valiosa. Permite que eles ajustem a expressão facial antes de olhar para cima. Em que posso servi-lo? A pergunta é retórica. Ele sabe exatamente por que você veio. Todo nobre de 2ª classe em Versalhes está visitando alfaiates esta semana. O baile de máscaras transformou os artesãos de vestuário nos homens mais poderosos da França, temporariamente. Eles controlam o acesso à dignidade através de agulha e linha. A fantasia para o baile, você diz, tentando soar casual. Como se encomendar roupas que custam 3 meses de renda fosse uma decisão leve e despreocupada. Hefesto, o deus ferreiro. Colombe finalmente olha para cima. Ele tem 55 anos. Baixo e curvado de tanto se curvar diante de clientes nobres durante décadas. Os dedos estão permanentemente manchados de tinta dos desenhos de padrões. As mãos são delicadas, mas fortes. O olhar é cansado e resignado. O cabelo grisalho está preso em um rabo baixo que estava na moda 30 anos atrás e nunca foi atualizado. Hefesto, ele repete. Não há julgamento na voz, mas você sente de qualquer forma. Hefesto é um deus menor, apropriado para sua posição. Zeus está fora de alcance. Apolo também. Você terá que se contentar com o ferreiro coxo dos deuses. A ironia não escapa a você. Até na mitologia grega reimaginada em Versalhes, a hierarquia social persiste. Mostrarei tecidos, Colombe diz, levantando-se da cadeira com um gemido baixo de articulações que doem. Ele caminha até as prateleiras e começa a puxar rolos. Veludo azul escuro, seda cinza metálica, brocado bronze com fios de ouro. Não ouro verdadeiro, ouro falso, cobre tratado para brilhar. Mas à luz de velas, ninguém notará a diferença. Essa é a magia dos alfaiates de 2ª classe. Criar ilusões de riqueza usando materiais que custam 1/10 do preço real, mas parecem 3 vezes mais caros. Ele espalha os tecidos sobre a mesa. Toque, convida. Você passa os dedos sobre a seda cinza. É incrivelmente macia, quase líquida ao toque.
Escorrega entre seus dedos como água fria. O veludo azul é denso e pesado. Parece absorver a luz em vez de refleti-la. O brocado bronze é áspero comparado aos outros, mas o padrão é complexo. Forjas e martelos entrelaçados com folhas de louro. O veludo seria apropriado para o casaco, Colombe diz. Sua voz assumindo o tom profissional de quem fez essa conversa 1000 vezes. A seda para a camisa, visível no peito e nas mangas. O brocado para detalhes, um cinto, talvez adornos nas botas. Você sente o peso do veludo. Literalmente. É pesado. Usar isso no calor de agosto será tortura. Mas recusar seria admitir que você não pode suportar desconforto físico em nome da aparência. A aparência em Versalhes é mais importante que a qualidade da respiração. Quanto custaria? Você pergunta, tentando soar apenas curioso. Como se a resposta não determinasse os próximos 3 meses da sua vida financeira. Colombe não hesita. 420 libras. Incluindo o corte, a costura, os adornos, uma máscara coordenada e sapatos apropriados. Ele para. Depois acrescenta como um pensamento posterior que claramente não é. O senhor tem uma conta pendente. 800 libras de encomendas anteriores. 1.200 libras. Você faz o cálculo mentalmente enquanto os dedos ainda tocam o veludo. Sua renda anual da propriedade é aproximadamente 1.400 libras. Metade já está comprometida com outras dívidas. Um empréstimo antigo, taxas para a coroa, manutenção mínima da propriedade. Restam 700 libras. Dessas, você gasta aproximadamente 500 em sobrevivência básica em Versalhes. Comida, perfume, propinas necessárias, substituição de roupas gastas, sobraram 200 libras teoricamente disponíveis. Você deve 1.200. A matemática não fecha. Nunca fecha. É uma característica permanente da sua existência. Posso oferecer termos, Colombe diz, observando seu rosto com a expressão de alguém que leu essa expressão específica centenas de vezes. 200 libras antes do baile, 220 um mês depois. O restante, negociável. É generosidade ou é desespero? Colombe tem dezenas de clientes nobres. Metade não paga. A outra metade paga parcialmente, com anos de atraso. Ele precisa cobrar preços altos dos poucos que eventualmente pagam para compensar os muitos que nunca pagarão. Você não sabe em qual categoria está, nem ele. Há tecidos menos elaborados? Você tenta, sabendo que a pergunta é uma admissão de pobreza mal disfarçada. Colombe pega outro rolo. Veludo mais leve, menos denso. A cor é menos profunda. 380 libras, diz. Depois, gentilmente, como se estivesse explicando gramática básica a uma criança, o senhor compreende que todos os outros cavalheiros estarão em tecidos finos. O senhor não gostaria de se destacar negativamente. É uma ameaça disfarçada de conselho. Aparecer mal vestido é pior que não aparecer. Não aparecer é suspeito. Aparecer mal vestido é humilhação confirmada e permanente. Você está preso entre opções igualmente ruins. E Colombe sabe disso. Ele não está sendo cruel. Está sendo honesto. A honestidade em Versalhes é frequentemente indistinguível da crueldade. Você coça o pescoço distraidamente. A pele está levemente inchada ali. Uma coceira que começou ontem e piorou hoje. Você não presta muita atenção. Há problemas maiores que uma irritação cutânea menor. Concordo com o primeiro, você diz, porque não tem escolha real. O veludo azul, 420 libras. Colombe pega papel e pena. Ele escreve os termos com caligrafia elaborada que contrasta com suas mãos manchadas de tinta. 200 antes do baile, 220 depois. Você assina o documento sabendo que está fazendo uma promessa que provavelmente não conseguirá cumprir. É a primeira vez que você faz isso conscientemente. Antes, você sempre acreditou que conseguiria pagar de alguma forma.
Agora você simplesmente mente. Para Colombe, para si mesmo. A distinção entre os dois está ficando nebulosa. Precisarei tomar medidas, Colombe diz, guardando o papel em uma gaveta trancada. Ele pega uma fita métrica, um pedaço longo de tecido marcado com números. Você se levanta e estende os braços. Ele mede os ombros, o peito, a cintura, o comprimento dos braços, o comprimento das pernas. Você emagreceu desde a última vez. Ele não comenta, mas você vê o franzir quase imperceptível na testa dele quando a fita marca números menores que os anteriores. O trabalho levará 6 semanas completas. Ele explica enquanto anota as medidas em outro papel. Primeiro o desenho, depois o corte, não pode haver erros, o tecido é caro demais, depois costura inicial, prova, ajustes, acabamentos. Os bordados com fio de ouro falso levarão 1 semana sozinhos. Ouro falso, cobre dourado, outra ilusão. Todo o sistema de Versalhes é construído em ilusões sobrepostas. Nobreza sem poder real, riqueza sem recursos genuínos, dignidade sem substância. Você está comprando sua participação nessa ficção coletiva ao preço de 420 libras que não tem. Meu primo Armand de Villeroy já encomendou? Você pergunta, tentando soar casual novamente. Encomendou. Colombe confirma. A voz neutra. Brocado dourado. Apolo. Ele não menciona que Armand também não pagou ainda. Mas você entende. Colombe está comparando clientes, calculando quem é mais confiável, quem eventualmente pagará. Você está sendo avaliado em um sistema de crédito invisível, baseado não em garantias legais, mas em suposições sobre vergonha e desespero. A coceira no pescoço intensifica. Você coça novamente, sentindo pequenas elevações sob a pele. Pequenas bolhas, talvez. Quando passa os dedos e olha, há um pouco de líquido claro. Você limpa discretamente na calça. Deve ser a roupa suja, o apartamento úmido, a água fria de lavar. Não é nada. Certamente não é nada comparado a uma dívida de 1.200 libras. Colombe oferece chá. É aguado e frio, claramente preparado de manhã e esquecido. Você aceita porque está com fome e líquido ajuda a encher o estômago vazio. O gosto é de folhas velhas e água de poço. Você bebe tudo. Retornarei em 10 dias para a prova inicial. Colombe diz, uma afirmação disfarçada de pergunta. Você concorda. Ele abre a porta. A conversa terminou. Você foi avaliado, medido, cobrado e dispensado. É um processo eficiente. Você desce a escada que rende. O cheiro muda novamente, tinta e cera dando lugar à fumaça e então a estrume. A rua está mais lamacenta que antes. Começou a chover levemente. Você caminha de volta ao palácio, sapatos afundando na lama, calculando mentalmente. 200 libras em 3 semanas. Você tem 80 disponíveis agora. Precisa de 120. De onde virão? O financista que Marguerite mencionou? Vender algo da propriedade? Pedir a Louise que venda um cavalo? A chuva intensifica. Você não tem capa porque capas custam dinheiro. A roupa fica encharcada. A peruca pesa mais, molhada e desconfortável. A coceira no pescoço piora com a umidade. Você coça de novo, mais forte agora, sentindo a pele irritada protestar. Tudo dói. Os pés, as costas, o pescoço, o estômago vazio e agora, adicionalmente, a consciência permanente de uma nova dívida impossível. Mas pelo menos você terá uma fantasia apropriada. Você não será humilhado publicamente. Será apenas falido privadamente. Em Versalhes, essa é considerada uma vitória. 10 dias depois da visita ao alfaiate, você está sozinho no apartamento. É uma das raras ocasiões de privacidade completa. Armand saiu para a cerimônia do despertar do rei. O lever, como chamam aqui, um ritual de 2 horas onde nobres competem pelo privilégio de entregar uma toalha ou segurar um castiçal enquanto Luís XIV se veste. Você não foi. A posição exige chegar às 5:30 da manhã,
e ficar de pé até às 7h30 sem garantia de ser notado. Hoje, você escolheu economizar energia e calçados. O apartamento tem aproximadamente 3 metros por 4, o que seria generoso para um depósito de lenha, mas é considerado aceitável para 4 nobres. Não há janelas. A única luz vem de uma vela pequena que você está racionando porque velas custam dinheiro que você não tem. Há 2 camas estreitas, você divide uma com Armand, os outros 2 nobres dividem a outra. Um baú para cada um, onde se guardam roupas, documentos, qualquer coisa que tenha valor ou vergonha. Uma mesa minúscula encostada na parede, um penico compartilhado no canto que François, o criado, deveria ter esvaziado ontem, mas não apareceu. O cheiro é uma presença física. Urina fermentada de 4 homens misturada com mofo das paredes úmidas. A umidade aqui é constante, porque o apartamento fica no 4º andar de uma ala lateral, sem aquecimento real, sem circulação de ar. Você respira pela boca quando se lembra, mas o gosto não é muito melhor que o cheiro. A carta de Louise chegou hoje de manhã, trazida por um mensageiro que cobrou 5 libras pelo serviço. Você olha para o papel nas mãos. Papel comum, não o tipo fino que nobres de primeira classe usam. A caligrafia é irregular, educada, mas sem refinamento. Há uma mancha de tinta no canto inferior direito. Você sente uma pontada de vergonha ao notar esses detalhes, porque são marcas visíveis de pobreza e você está treinado para reconhecê-las instantaneamente. Você senta na cama. O colchão é fino e irregular. Palha velha mal distribuída dentro de um saco de tecido. Há um nódulo doloroso que sempre pressiona o mesmo ponto do quadril direito quando você se deita. Você já tentou redistribuir a palha 3 vezes. O nódulo sempre retorna, como uma condenação específica e personalizada. A carta começa com formalidades que Louise aprendeu com a mãe. Saudações apropriadas, esperanças de que você esteja bem, comentários sobre o clima no Belgolais. Você pula essas partes porque conhece o ritmo das cartas dela. As notícias importantes sempre vêm no 3º parágrafo, depois das obrigações de etiqueta. Monsieur Dufour, ela escreve, e você reconhece o nome. Philippe Dufour, proprietário de terras vizinhas, viúvo há 2 anos, 52 anos de idade. Ele manifestou interesse em conhecer-me melhor. Você entende o eufemismo. Interesse em conhecer melhor significa interesse em casamento. Louise tem 24 anos e já é velha para uma solteira da pequena nobreza rural. Esta pode ser a única proposta que ela receberá. Mas há um problema, é claro, sempre há um problema. E o problema sempre envolve dinheiro que você não tem. Ele mencionou a questão do dote ao padre Michel. Continua a carta. A quantia esperada seria 800 libras. As mãos tremem ligeiramente enquanto seguram o papel. Não é de frio, embora esteja frio. É de emoção condensada. Culpa, medo, desespero, raiva. Você precisa colocar a carta na mesa, porque as mãos não param de tremer e você não quer amassar o papel. 800 libras. Você faz o cálculo mentalmente, uma atividade que se tornou reflexo automático como respirar. Você deve 1.200 ao alfaiate Colombe. Precisa pagar 200 moedas em 2 semanas para a primeira parcela da fantasia. Das 700 libras restantes da renda anual, você gasta aproximadamente 500 em sobrevivência básica. Restam 200 teoricamente disponíveis. Você precisa de 800 para a Louise. Não fecha. Os números nunca fecham, mas você continua tentando reorganizá-los como se houvesse uma solução escondida que ainda não descobriu. Você pega um pedaço de papel barato que comprou em lote porque papel fino custa o equivalente a uma refeição por folha, e começa a escrever números, dívidas atuais, renda mensal, despesas obrigatórias. 800 libras para Louise, 200 para Colombe. O perfume que precisa comprar porque, sem perfume, o fedor de suor o marcaria como pobre demais para importar
as propinas necessárias para secretários que controlam o acesso a pessoas importantes. Os presentes esperados quando você visita salões de nobres mais importantes. Você olha para os números, depois risca tudo com força, apenas rasgando o papel. Amassa a folha e joga no canto onde está o penico. A raiva é breve e inútil. Você sabe disso, mas sente de qualquer forma. A coceira no pescoço está mais intensa hoje. Você passa os dedos pela pele e sente pequenas elevações, como bolhas minúsculas. Algumas estouraram quando você olha para os dedos. Há um líquido claro com leve traço amarelado. Você limpa na calça. Deve ser a roupa suja, o apartamento úmido, a água fria que usa para lavar o rosto. Não é nada grave. Certamente não é grave comparado a não ter 800 libras para o casamento da irmã. Você pensa em Louise sozinha na propriedade. A última vez que esteve lá foi há 3 anos. A casa principal tinha infiltrações no teto, madeira apodrecida nas vigas, janelas que não fechavam direito. O celeiro estava desabando lentamente. Havia 2 cavalos velhos, 3 vacas, algumas galinhas. Louise administrava tudo com a ajuda de 2 servos locais que ela pagava principalmente com comida, porque não havia dinheiro para salários adequados. E você está aqui, em Versalhes, em um apartamento sem janela que fede a urina, gastando 420 libras em uma fantasia de deus grego que usará uma única noite. A desproporção é tão absurda que seria cômica se não fosse sua vida. Você pensa em opções. Poderia tentar vender parte da propriedade, mas isso exigiria papéis, aprovações, tempo que não tem. Poderia pedir emprestado ao financista, que Marguerite mencionou, mas você já está considerando pedir empréstimo para a fantasia e não sabe se conseguirá os 2. Poderia pedir a Louise que venda um dos cavalos, mas ela precisa dos cavalos para trabalhar a terra. Poderia simplesmente desistir, sair de Versalhes, voltar para o Beaujolais, viver na propriedade pobre, casar Louise com recursos mínimos, aceitar uma vida de pequena nobreza rural sem prestígio, mas isso seria deserção. O rei espera a presença. Ausência não autorizada é interpretada como deslealdade. Deslealdade tem consequências: perda de posição, possivelmente confisco de terras, definitivamente humilhação permanente. Você está preso. A prisão não tem barras físicas, mas é absolutamente eficaz. As barras são feitas de hierarquia social internalizada, medo de humilhação, ausência de alternativas viáveis. Você não pode ficar, está ficando falido. Não pode sair, seria traição. Não pode prosperar sem recursos reais. Não pode fracassar visivelmente, vergonha insuportável. É um sistema perfeito. Luís XIV não precisou de masmorras para domesticar a nobreza francesa. Ele usou espelhos, etiqueta e dívidas. Você é a prova viva de que funcionou. A vela está acabando. Você observa a chama diminuir gradualmente, a cera derretida escorrendo pelo lado do castiçal barato de latão. Em meia hora estará escuro completamente. Você poderia acender outra vela, mas isso seria desperdício. Melhor economizar. Sempre economizar. Calcular cada gota de cera como se fosse ouro líquido, porque proporcionalmente à sua renda é. François finalmente aparece na porta. Ele entra sem bater. Servos não batem, apenas aparecem como fantasmas domésticos. Ele é magro, grisalho, com costas ligeiramente encurvadas de carregar baldes pesados e se curvar diante de patrões por décadas. As mãos são vermelhas e rachadas de tanto trabalhar com água fria. Ele pega o penico sem olhar para você, segurando-o com as 2 mãos. A vergonha é mútua, mas não reconhecida. Vocês fingem que isso não é humilhante para ambos. Monsieur recebeu carta? François pergunta, a voz neutra. Não é curiosidade genuína. É protocolo. Ele precisa saber se há resposta para enviar. Sim, você responde. Prepararei a resposta amanhã. Ele assente e sai com o penico. O cheiro piora momentaneamente quando ele se move. Depois melhora minimamente quando a porta fecha. Melhorar é relativo.
O apartamento nunca cheira bem, apenas varia entre ruim e insuportável. Você dobra a carta de Louise cuidadosamente e guarda no baú. Precisa pensar. Precisa encontrar uma solução. Precisa conversar com Marguerite sobre o financista, sobre possibilidades, sobre qualquer coisa que transforme o cálculo impossível em possível. Mas primeiro, precisa sobreviver as próximas 2 semanas até conseguir 200 libras para Colombe. Depois pensará nas 800 para Louise. Depois pensará em como continuar pagando por perfume, velas, propinas, roupas. Depois pensará em como viver assim por mais 1 ano, mais 5 anos, talvez o resto da vida. A vela apaga. O apartamento fica escuro. Você continua sentado na cama, o nódulo de palha pressionando o quadril, o cheiro de mofo e urina envolvendo tudo. As mãos ainda tremendo levemente, embora você não segure mais nada. Lá fora, através das paredes finas, você ouve passos no corredor. Vozes abafadas. Uma risada aguda de alguém que acabou de ouvir uma fofoca deliciosa. A vida de Versalhes continua, brilhante e dourada, e completamente indiferente ao fato de que você está sentado no escuro, calculando quanto vale a dignidade e descobrindo que o preço é exatamente 800 libras que você não tem. 5 dias depois da carta de Luiz, você está no salão de Marguerite de Soissons. É final de abril e o salão cheira a tabaco misturado com vinho e um perfume floral tão forte que parece ter sido aplicado com um balde. Aproximadamente 12 pessoas estão presentes, nobres de 2ª e 3ª classe, algumas damas de companhia sem dote suficiente para casamentos vantajosos, 1 ou 2 cortesãos mais velhos, tentando manter relevância através de fofoca estratégica. A sala é média, com janelas que dão para um pátio lateral, não os jardins principais onde pessoas importantes passeiam. Apenas um pátio de serviço onde criados carregam lenha e água, mas há janelas, o que já é luxo em Versalhes. A decoração é escura, mas elegante. Cortinas de veludo vermelho escuro que escondem manchas e desgaste. Móveis de madeira pesada que pertenceram a alguém mais importante antes. Uma lareira está acesa, criando uma temperatura agradável pela primeira vez em semanas. Você veio tentar sondar Marguerite sobre o empréstimo. Precisa daquelas 800 libras para Louise e também precisa das 200 para Colombe em 9 dias. Mas Marguerite está evasiva hoje. Ela acena quando você chega, sorri cortesmente e depois se volta para conversar com uma dama sobre um assunto que você não consegue ouvir direito. Você fica ali, de pé perto da lareira, aquecendo um lado do corpo enquanto o outro permanece frio. A física de Versalhes em uma metáfora conveniente. A infecção no pescoço piorou. Não é mais apenas coceira. É dor agora, pulsante e constante. As bolhas estouraram e formaram feridas pequenas mas profundas que ardem quando você mexe a cabeça. Você amarrou a gravata mais apertada que o normal para esconder, mas o tecido roça na pele inflamada a cada movimento e você sente vontade de arrancar tudo e coçar até sangrar. Não pode, obviamente. Então permanece com a dor. De repente, a conversa no salão muda. Alguém menciona um nome, Conde de Valencey, e a sala inteira se volta como girassóis seguindo o sol. Você vê expressões mudando de tédio educado para interesse agudo em questão de segundos. Fofoca nova. É moeda mais valiosa que ouro em Versalhes. Dizem que o duque o pegou. Uma dama sussurra teatralmente. A voz baixa, mas projetada para que todos ouçam. Ela faz uma pausa calculada. Todo mundo espera. Com a duquesa. Outra pausa. No jardim, pausa dramática final. Às 4 da manhã. O salão explode em sussurros sobrepostos. Você capta fragmentos. Sempre soube. A vergonha. O rei ficará furioso. Marguerite se inclina para a frente na cadeira, os olhos brilhando com um interesse que ela não demonstrou quando você tentou falar sobre empréstimos. Prioridades claras. E as roupas? Alguém pergunta, a voz tremendo de expectativa. Em desordem completa, responde a primeira-dama,
satisfeita por ter a melhor informação. O casaco do conde estava no chão. A duquesa tinha os cabelos soltos. Risadas abafadas percorrem o salão. Não é humor genuíno. É um misto de prazer cruel e alívio de que não foi com eles. Você força uma risada também, porque não participar seria notado. O som sai errado, mecânico demais. Mas ninguém presta atenção. Todos estão competindo para acrescentar detalhes, demonstrar que sabem mais, que têm acesso a melhores fontes. Você ajusta a gravata discretamente, tentando aliviar a pressão na pele inflamada. O movimento puxa uma das feridas e você sente um líquido quente escorrer minimamente. Não muito. Apenas o suficiente para você ficar horrorizado e verificar discretamente com os dedos. Quando olha, há sangue misturado com pus amarelado. Você limpa rapidamente na calça escura onde não vai aparecer. O rei já foi informado. Marguerite diz, a voz assumindo o tom de autoridade de quem sabe algo que outros não sabem. Luís está absolutamente furioso. Não pela questão moral. Ela acrescenta com um sorriso pequeno e conhecedor. Todos sabemos que moralidade é flexível na corte. Mas o Duque de Montmorency é primo da amante atual. Isso cria complicações políticas. Você entende a mensagem subjacente. Adultério em Versalhes é comum e tolerado até ser politicamente inconveniente. Então deixa de ser pecado menor e se transforma em crime capital. A moralidade aqui não é sobre certo ou errado. É sobre quem você ofende e quanto poder eles têm para destruí-lo. Ouvi dizer. Outro nobre acrescenta, querendo participar da competição de informações, que as terras da família de Valensay serão confiscadas. Todas. A esposa será enviada para um convento. O filho mais velho está sendo banido da corte. Uma família inteira destruída em 48 horas. Você sente uma onda de terror frio na base da espinha. Não é compaixão pelo conde, embora talvez devesse ser. É medo vicário, identificação desconfortável. A fragilidade de tudo aqui é aterrorizante. Um erro, um único erro, e tudo acaba. Não há apelação, não há misericórdia, não há processo. O rei decide e a destruição é imediata e total. Alguém viu o conde depois? Pergunta uma dama mais jovem, com a curiosidade mórbida de quem está assistindo a um desastre de longe seguro. Fugiu durante a noite, responde Marguerite. Alguns dizem que está tentando chegar à fronteira. Outros acham que já está morto. Suicídio para evitar a humilhação maior. Ela diz isso com a mesma entonação que usaria para comentar o clima. Você pensa, quanto custa a dignidade em Versalhes? Para o conde de Valensay, custou tudo. Propriedades, família, vida. Para você, está custando em parcelas. 420 libras agora. 800 depois, sua saúde física. Você toca o pescoço infeccionado de novo, sem querer. Sua sanidade mental gradualmente. É uma transação contínua, onde você paga e paga, mas nunca termina de pagar. A conversa continua dissecando cada detalhe do escândalo. Onde exatamente no jardim? Que roupa a duquesa usava? O marido gritou ou ficou silencioso? Cada resposta é especulação apresentada como fato, mas ninguém se importa com a veracidade. O que importa é a performance de saber, de estar inserido, de ter acesso. Marguerite finalmente olha na sua direção. Você se endireita, esperando que ela sinalize disposição para conversar sobre assuntos mais práticos. Mas ela apenas diz: Monsieur de Beaumont, você conhecia o conde? Não é pergunta genuína. É convite para você demonstrar suas conexões ou admitir falta delas. Apenas de vista, você responde, escolhendo a verdade humilde em vez da mentira ambiciosa. Você o viu 3 vezes, sempre de longe, sempre cercado de pessoas mais importantes. Ele nunca soube seu nome. Pena, Marguerite diz. E você não sabe se ela lamenta o conde ou sua própria falta de conexão útil com a tragédia.
provavelmente a segunda. Ela se volta de novo para os outros, continuando a conversa. Você está sendo dispensado implicitamente. Não conseguiu nem começar a conversa sobre empréstimos. A oportunidade foi destruída pelo escândalo que dominou toda a atenção. Você fica ali mais 15 minutos porque sair imediatamente após ser ignorado seria admissão visível de fracasso. Então espera. Participa minimamente da conversa quando absolutamente necessário e planeja uma saída que pareça natural. O pescoço arde cada vez mais. Você sente suor começando a se formar sob a roupa. Não de calor, mas de dor e desconforto. O líquido das feridas está encharcando a gravata por dentro. Você reza para que não vaze para o exterior do tecido onde seria visível. A humilhação de ter uma infecção óbvia seria quase tão ruim quanto não ter dinheiro para tratá-la adequadamente. Finalmente, após o que parece horas, mas provavelmente são 20 minutos, você se levanta. Preciso ir. Você anuncia para ninguém em particular. Algumas pessoas acenam vagamente. Marguerite não olha na sua direção. Você sai do salão sentindo-se invisível, o que é ironicamente reconfortante. Ser ignorado é melhor que ser notado por razões erradas. No corredor do lado de fora, você finalmente afrouxa a gravata. O alívio é instantâneo e imenso. Você toca o pescoço cuidadosamente. A pele está quente, inchada, pegajosa de fluidos. Precisa de um médico de verdade. Não os charlatães baratos que cobram 5 libras para olhar e 20 para não fazer nada útil. Mas médicos decentes custam 50 libras por consulta, mais o tratamento, mais os remédios. Você não tem 50 libras, mal tem 5. Você caminha de volta ao apartamento, pensando no conde de Valensay. Ele acordou anteontem como um nobre importante, com terras e família e futuro. Hoje está fugindo ou morto, sua esposa está presa em um convento, seu filho está banido, suas propriedades estão sendo divididas entre pessoas mais úteis ao rei. 48 horas. Foi tudo que levou para uma vida inteira ser desmontada e descartada. E você? Você está fazendo o mesmo, só que mais devagar. Não em 48 horas, mas em 48 meses. Afundando em dívidas, desenvolvendo infecções que não pode tratar, perdendo oportunidades para ajudar a irmã, assistindo seu próprio valor social diminuir gradualmente até eventualmente desaparecer. É uma morte mais lenta que a do conde, mas é morte de qualquer forma. O apartamento está vazio quando você chega. Armand e os outros estão em alguma cerimônia ou jogo ou salão. Você se senta na cama estreita e tira a gravata completamente. A pele do pescoço parece estar pulsando ao ritmo do coração. Há 4 feridas distintas agora, todas vermelhas ao redor, algumas com pus visível. Você deveria lavar com água, mas água fria pode piorar, e água quente custa dinheiro para aquecer. Então você apenas fica sentado ali, no escuro do apartamento sem janela, tocando o pescoço infeccionado, pensando em um conde arruinado, calculando dívidas impossíveis e entendendo com uma clareza terrível que não há solução. Nunca houve. O sistema foi projetado para isso, para pegar nobres como você e o conde e transformá-los em exemplos, avisos, decorações quebradas descartadas quando não são mais úteis ou impressionantes. Versalhes não é um palácio, é uma máquina. E você está sendo moído lentamente, um dia de cada vez, uma libra de cada vez, uma ferida de cada vez, até não sobrar nada a não ser dívida e humilhação e uma infecção que não pode pagar para tratar. Início de maio. Você está no corredor do 4º andar, onde fica seu apartamento. É manhã cedo, aproximadamente 7 horas. O corredor é estreito o suficiente para que 2 pessoas precisem se espremer para passar uma pela outra. O teto baixo pressiona psicologicamente. As janelas pequenas e sujas deixam entrar uma luz cinzenta e fraca que não aquece nada. O cheiro de mofo se mistura com urina fermentada. Os penicos são esvaziados semanalmente aqui. E ontem não foi dia de esvaziar. Aproximadamente 15 nobres estão aglomerados no corredor. Todos falam ao mesmo tempo
Vozes sobrepostas criando uma cacofonia ansiosa. Você capta fragmentos. Meu tio conhece o secretário. Ouvi que há 2 quartos no 3º andar. Não, já foram tomados. Precisamos falar com. Ninguém escuta ninguém. É um pânico coletivo fascinante de observar. Seria até engraçado se você não estivesse igualmente desesperado. Um anúncio oficial foi feito há 1 hora. Uma ala inteira do palácio será reformada para criar novos aposentos para Madame de Maintenon, a amante influente do rei, que agora precisa de mais espaço porque a importância social se mede em metros quadrados de mármore. 40 nobres precisam se realocar em 3 semanas. Competição brutal por espaços alternativos começou no instante em que a notícia vazou. E você, sem conexões políticas fortes ou dinheiro para subornar quem importa, está em séria desvantagem. O coração acelera de verdade. Palmas das mãos suando dentro das luvas. Você está em pânico genuíno porque perder este apartamento, mesmo sendo horrível, sem janela, fétido, úmido, e ser forçado a um ainda pior, seria uma humilhação visível. Todo mundo saberia. A posição social em Versalhes é medida em centímetros. Distância do centro do palácio, tamanho do quarto, presença de janelas, qualidade da vista. Descer na escala espacial é descer na escala social, e ambas são monitoradas com precisão cruel. Alguém menciona que nobres de primeira classe afetados já foram realocados para aposentos melhores, com janelas de verdade que abrem, lareiras que funcionam, espaço suficiente para respirar. Sobraram apenas as sobras para nobres de 2ª e 3ª classe, e as sobras das sobras são frequentemente piores que estábulos de cavalos. Ninguém questiona a injustiça porque injustiça em Versalhes não é um erro do sistema. É o sistema funcionando exatamente como foi projetado. O pescoço arde constantemente agora. A infecção se espalhou. Você consegue sentir as feridas pulsando ao ritmo do coração. Algumas crostas se formaram, mas racham quando você mexe a cabeça. E o líquido amarelado volta a escorrer. A gravata está manchada por dentro, você sabe, mas não pode verificar aqui onde outros veriam. A vergonha de ter uma infecção visível seria quase tão ruinosa quanto ser realocado para um quarto ainda pior. Em Versalhes, a aparência de saúde é tão importante quanto a aparência de riqueza. Ambas são mentiras que todos concordam em manter. Armand aparece ao seu lado, cutucando seu ombro. Precisamos nos unir, ele sussurra rápido. Falar com o secretário de acomodações juntos. Dividir o custo do presente, você entende imediatamente. Presente é eufemismo para suborno. O secretário controla acesso aos quartos disponíveis, assinatura de documentos necessários, aprovações burocráticas. Sem um presente generoso, você simplesmente não existe para ele. É um sistema perfeitamente corrupto que funciona com a eficiência de um relógio suíço. Você concorda com Armand porque não tem escolha. É pragmatismo puro. Amanhã, ele seria seu competidor se houvesse apenas um quarto disponível. Hoje é aliança temporária de conveniência. Amizade em Versalhes dura exatamente quanto tempo for útil. Através das paredes finas do corredor, você ouve choro abafado. Reconhece a direção. Vem do apartamento de Claude de Lusignan, o nobre completamente arruinado que serve como aviso ambulante do que acontece quando você perde tudo. Ele está sendo expulso não apenas do quarto, mas de Versalhes inteiro, porque não conseguiu pagar um presente mínimo necessário para sequer ser considerado na redistribuição. É uma execução social em câmera lenta. Ninguém comenta o choro. Todos fingem não ouvir. Reconhecer a tragédia seria admitir que ela pode acontecer com você. E essa admissão é insuportável. Você olha na direção do choro e pensa com clareza terrível: serei eu em 2 anos. A percepção não é dramática. É um cálculo mental. Você está na mesma trajetória descendente. A menos que algo mude fundamentalmente, mas o quê? O sistema inteiro? Você terminará como Claude,
arruinado, expulso, esquecido em menos tempo, que leva para uma vela queimar completamente. Começa a calcular mentalmente os custos de sobreviver a isso. Presente para o secretário. Mínimo 100 libras, e isso é para ser notado, não para conseguir nada bom. Papel selado para submeter pedido formal, 15 libras porque burocracia tem preço literal. Contribuição para os responsáveis pela mudança física dos móveis. 50 libras porque até carregar seus 4 pertences miseráveis de um quarto para outro custa dinheiro. Total, 165 libras apenas para manter um quarto ruim. E você ainda deve 200 a Colombe, que vencem em 4 dias. E precisa de 800 para Luiz. E o perfume está acabando. E as meias estão rasgadas. E a peruca está se desfazendo. A lista é infinita. O fedor do corredor intensifica. Alguém próximo não tomou banho em semanas. Não por preguiça, mas porque banho aqui significa água fria em um balde. E até baldes precisam ser pagos ou esperados com paciência de santo. O cheiro azedo de suor velho se mistura com perfume barato, tentando disfarçar o que não pode ser disfarçado. Você respira pela boca, mas o gosto é quase pior. Ar rançoso, poeira antiga, desespero coletivo. Armand cutuca novamente. Vou marcar com o secretário. Hoje à tarde. Você tem sua parte do presente? Você não tem. Tem 73 libras e precisa de pelo menos 50. Mas diz sim, porque admitir que não tem seria mostrar fraqueza fatal. Você tem 4 horas para conseguir 50 libras. De onde? Como? Não sabe. Mas descobrirá ou mentirá convincentemente. As duas opções parecem igualmente prováveis neste ponto. O grupo de nobres no corredor começa a se dissolver. Cada um vai correr atrás de suas próprias soluções impossíveis. Não há solidariedade real. Há apenas competição disfarçada de civilidade. Você e Armand ficam parados por um momento. Depois se separam também. Ele vai em direção à escada. Você fica ali, pensando. Marguerite. Você precisa ir até Marguerite novamente. Pedir não apenas o empréstimo para Louise, mas também dinheiro para este desastre novo. Significa colocar-se em dívida social ainda mais profunda com ela. Significa fornecer mais informações sobre outros nobres, mais fofocas, mais traições pequenas de pessoas que não são suas amigas, mas também não são suas inimigas. Significa vender o que resta de alguma ilusão de integridade. Mas integridade não paga subornos. E subornos são moeda real aqui. Você toca o pescoço distraidamente, sentindo as feridas sob a gravata. Dor aguda dispara quando os dedos pressionam uma das crostas. Sente líquido quente, pus ou sangue. Não sabe, encharcando mais o tecido. Precisa de um médico, mas médicos custam 50 libras por consulta. Então você tem que escolher: médico ou suborno, saúde ou moradia, o corpo gritando de dor ou a posição social desabando. É uma escolha fascinante de não ter que fazer porque você não tem dinheiro para nenhuma das opções. A luz cinzenta da manhã mal ilumina o corredor. Você vê sombras de outros nobres se movendo, fantasmas de pessoas presas na mesma gaiola dourada, todos correndo desesperadamente para manter uma posição que os está matando lentamente. É quase lindo, em um sentido perverso. Uma coreografia de autodestruição financeira executada com perfeição elegante. François aparece no fim do corredor, carregando um penico cheio. Ele se move devagar, cuidadosamente, para não derramar. Passa por você sem fazer contato visual. A distância social é mantida através de ausência de reconhecimento mútuo. Ele sabe todos os seus segredos, vê suas roupas sujas, seus pertences miseráveis, seu desespero diário, mas finge não saber nada. Você finge que ele não existe, exceto como função. É um acordo não falado que permite que ambos mantenham uma ilusão de dignidade. O cheiro do penico passando intensifica temporariamente o fedor do corredor. Você prende a respiração até François desaparecer na escada. Depois, respira fundo, erro,
porque o ar que entra é pesado de urina e mofo e começa a caminhar na direção oposta. Precisa encontrar Marguerite. Precisa inventar uma história convincente. Precisa prometer o que não tem, oferecer o que não pode dar, vender informações que talvez não sejam valiosas. Precisa fazer tudo isso nas próximas 4 horas antes de encontrar Armand e entregar 50 libras que não existem. Versalhes deveria ter um lema oficial gravado em mármore dourado nos portões principais. Abandone toda solvência financeira. Vós que entrais aqui. Seria honesto, pelo menos. Seria a única coisa honesta em todo este palácio de espelhos mentirosos e nobres falidos, fingindo que tudo está perfeitamente bem enquanto afundam lentamente em um pântano de dívidas que nunca, jamais conseguirão pagar. Você desce a escada, mão no corrimão de madeira gasta, pescoço ardendo, estômago vazio, e se pergunta brevemente se Claude de Lusignan está chorando porque foi expulso ou porque finalmente foi libertado. Julho de 1686. O calor transforma Versalhes em um experimento sobre quanto suor pode produzir um corpo humano antes de simplesmente derreter. Você está no apartamento de Marguerite de Soissons no meio da tarde. O pior horário possível para estar em qualquer lugar dentro do palácio. Mas especialmente aqui, com todas as janelas fechadas, porque etiqueta proíbe abrir janelas durante o dia. Luz excessiva é vulgar. Ar fresco também, aparentemente. A sala está sufocante. Não quente, sufocante, como se o ar tivesse densidade física e precisasse ser empurrado para dentro dos pulmões com esforço consciente. Cheira a suor misturado com perfume de jasmim tão forte que você suspeita que Marguerite aplicou com uma escova de pintar paredes. Algo está apodrecendo em algum lugar, talvez nos corredores, talvez na própria sala. Você não consegue identificar. O cheiro doce e enjoativo gruda na garganta. Você pediu audiência privada porque o que precisa perguntar não pode ser dito na frente de 12 cortesãos competindo para ver quem ouviu a fofoca mais picante da semana. Marguerite está sentada em uma cadeira de veludo vermelho escuro, vestida completamente de preto. O luto perpétuo por um marido morto há 7 anos é conveniente. Roupas escuras escondem manchas e desgaste melhor que cores claras. Economia disfarçada de devoção conjugal. Você respeita a estratégia. O suor escorre pelas suas costas, encharcando a camisa de linho. A peruca está úmida, pesada, colada no couro cabeludo como um animal morto grudado na cabeça. Você quer arrancá-la e coçar até sangrar? Mas isso seria tão chocante quanto aparecer nu. Então a peruca fica. O suor continua. A coceira se intensifica até se tornar uma presença mental constante. Uma voz gritando, arranque isso, que você precisa ignorar ativamente. O casaco, o colete, a camisa, a gravata, cada camada é uma prisão separada e todas conspiram para torturá-lo simultaneamente. A infecção no pescoço está ardendo mais intensamente com o calor. As feridas abertas estão encharcadas de suor, o que as faz arder como se tivessem sido esfregadas com sal. A gravata roça a pele inflamada a cada mínimo movimento da cabeça. Você sente líquido quente, sangue misturado com pus, encharcando o tecido por dentro. Você reza para que não vaze para o exterior, onde seria visível. Monsieur precisa de algo? Marguerite pergunta. A voz neutra. Ela não transpira visivelmente, o que é perturbador. Talvez ela tenha transcendido as limitações físicas humanas através de pura força de vontade social. Ou talvez ela simplesmente esteja acostumada a este inferno particular e aprendeu a não demonstrar desconforto. Em Versalhes, demonstrar desconforto físico é admitir fraqueza. Você respira fundo, erro, porque o ar quente raspa na garganta e começa. Preciso de um empréstimo. 800 libras. Não há ponto em enfeitar. Marguerite sabe que você não está aqui para conversar sobre o clima. Embora, honestamente, o clima seja a única coisa que todos deveriam estar conversando, porque o calor está literalmente matando pessoas nos corredores inferiores. Marguerite inclina a cabeça levemente.
estudando você com os olhos azuis calculistas que parecem estar adicionando e subtraindo números invisíveis. 800 libras. Ela repete, como se estivesse provando o número na língua. É uma quantia considerável. Para que propósito? Minha irmã precisa se casar. Você omite os detalhes porque detalhes são vulnerabilidades. Quanto menos ela souber sobre Luiz, melhor. Entendo. Marguerite pega um leque pequeno da mesa ao lado e começa a abanar-se lentamente. O movimento cria uma brisa minúscula que não chega até você. É uma demonstração de poder. Ela tem conforto. Você não. E quanto o senhor pode oferecer como garantia? Nada. A resposta honesta é nada. A propriedade no Beljolais já está comprometida com outras dívidas. Você não tem objetos valiosos, não tem conexões políticas úteis. O que você tem é dívida crescente, uma infecção não tratada e um apartamento sem janela que fede a urina. Mas você não pode dizer isso. Informação? Você responde, porque é a única moeda que possui. Marguerite para de abanar. O sorriso que aparece no rosto dela é pequeno e satisfeito, como um gato que acabou de encurralar um rato. Que tipo de informação? O que você quiser saber. Você sente vergonha ardente subindo do estômago. Não vergonha física. Você já transcendeu essa forma menor de humilhação. Mas vergonha moral, você está se oferecendo para espionar seus pares, para coletar fofocas, dívidas secretas, vulnerabilidades, para se tornar um informante. Marguerite volta a abanar-se, mais rápido agora, pensando. 400 libras, ela diz finalmente. Metade do que pediu. E você me fornecerá relatórios regulares sobre as pessoas do seu círculo. Quem deve o quê? Que rumores estão circulando? Quem está desesperado o suficiente para fazer coisas estúpidas? É um catálogo de vulnerabilidades. Ela quer que você documente o desespero alheio para que ela possa usá-lo. É grotesco. É necessário. É exatamente o que você vai fazer porque não tem escolha. Também preciso de ajuda com a realocação. Você acrescenta, porque já está vendendo a alma, melhor vender completa. Preciso de uma introdução ao secretário de acomodações. Marguerite ri suavemente. Monsieur é ambicioso quando desesperado. Ela para de abanar novamente. Está bem, falarei com o secretário, mas isso aumenta o preço da informação. Quero relatórios semanais, detalhados. Você assente, porque sua voz não funcionaria agora mesmo. A garganta está seca como poeira, a língua grudada no céu da boca. Marguerite oferece água, morna, com gosto de metal enferrujado do cano que a trouxe. Você bebe rápido demais. A água desce errado. Você tosse, sente náusea subindo. Controla a náusea com força de vontade, porque vomitar no apartamento de Marguerite seria o fim absoluto de qualquer resquício de dignidade. O perfume de jasmim está mais forte agora. Ou talvez você esteja apenas mais consciente dele porque está tentando não vomitar. O cheiro doce mistura-se com o seu próprio suor azedo, criando uma combinação nauseante. Você também sente o odor dela, suave, mas presente. Suor disfarçado sob camadas de perfume caro. Todos aqui fedem, apenas em graus diferentes de disfarce. Marguerite está escrevendo algo em um papel. Você vê apenas se mover com caligrafia elaborada. Ela está formalizando o acordo. Tudo em Versalhes é formalizado, até a traição. Ela termina. Polvilha a areia sobre a tinta para secá-la. Assopra a areia. Estende o papel para você. Leia. Ela instrui. Você lê. São termos simples. 400 libras emprestadas, pagáveis em nunca, aparentemente. Não há data de vencimento. Em vez disso, há uma cláusula sobre informações a serem fornecidas continuamente até que Marguerite declare a dívida quitada. É uma dívida social perpétua. Você está se tornando propriedade dela. Você assina porque qual é a alternativa? Deixar Louise solteira para sempre? Perder seu apartamento e ser forçado a algo ainda pior?
Não conseguir pagar Colombe e ter suas roupas confiscadas publicamente? Todas as alternativas são piores que esta. Marguerite pega o papel, dobra-o cuidadosamente, guarda em uma gaveta trancada. Depois ela se levanta e se aproxima de você. Estende a mão e ajusta a gravata ao redor do seu pescoço com dedos delicados. O toque é íntimo, mas controlador. Ela está estabelecendo fisicamente a nova dinâmica de poder. Você é dela agora. Ficará melhor. Ela diz suavemente. Embora você não saiba se ela está falando da gravata, da sua situação financeira ou da vida em geral, provavelmente da gravata. As outras coisas definitivamente não ficarão melhores. Você sai do apartamento alguns minutos depois, 4 horas desde que entrou. Embora parecesse 4 anos. O corredor está ligeiramente menos quente que a sala, o que significa que está apenas insuportável em vez de fatal. Você afrouxa a gravata imediatamente. O alívio é tão intenso que quase compensaria a humilhação completa que acabou de sofrer. Quase. A pele do pescoço está pegajosa de sangue, pus e suor misturados. Você toca cuidadosamente. As feridas estão quentes, inchadas. Precisa de um médico. Um médico de verdade custaria 50 libras por consulta. Você acabou de conseguir 400 libras, mas todas já estão comprometidas. 200 para Louise, ainda insuficiente, 200 para Colombe e outros credores urgentes. 50 para o médico significaria não pagar algo mais urgente. Então o pescoço continua infeccionado. Você caminha de volta ao apartamento, pensando em quanto custa a dignidade. Para você, aparentemente, vale 400 libras, divididas em informações semanais sobre pessoas que não são suas amigas, mas também não são suas inimigas. São apenas outros náufragos no mesmo barco afundando. E você acabou de concordar em relatar quando a água chegar aos joelhos deles. Em Versalhes, todo mundo trai todo mundo eventualmente. Não porque são pessoas ruins, mas porque o sistema foi projetado para transformar traição em sobrevivência. Você não é especial por ter cedido. Você é apenas mais um que descobriu que há um preço para tudo. E quando você está suficientemente desesperado, você paga. Mesmo quando a moeda é pedaços da sua alma e a taxa de câmbio é absolutamente terrível. O apartamento está vazio quando você chega. Você senta na cama estreita, remove a gravata completamente e olha para o pescoço através do reflexo embaçado em um pedaço de metal polido que serve de espelho. 4 feridas abertas, todas vermelhas e inchadas, algumas com pus visível. Você deveria lavar com água, mas água fria pode piorar e água quente custa dinheiro para aquecer. Então você apenas fica sentado ali, na penumbra do quarto sem janela, tocando uma infecção que não pode tratar, pensando em um acordo que acabou de assinar, calculando uma dívida que nunca conseguirá pagar completamente e entendendo com uma clareza fria e terrível que esta é sua vida agora, não temporariamente, não até que as coisas melhorem, para sempre, ou até que você seja expulso, ou até que morra. Qual vier primeiro? E honestamente, neste calor infernal, com esta infecção ardendo e com a consciência de que acabou de se vender por metade do preço que precisava, a morte não parece a pior das 3 opções. Agosto de 1686. O baile finalmente chegou. Você está na Galeria dos Espelhos, transformada em salão de baile às 10 da noite, vestido como Hefesto. A fantasia custou 420 libras que você não tinha. O veludo azul escuro pesa tanto quanto culpa. A máscara de metal falso pressiona a ponte do nariz. E os sapatos novos estão devorando seus calcanhares vivos. Você gastou o equivalente a 3 meses de renda para estar desconfortável em público. Parabéns. O calor é obsceno. Milhares de velas, 3.000 delas. Você ouviu alguém comentar com admiração nauseante? Estão acesas simultaneamente. Cada vela contribui com calor individual pequeno. Mas 3.000 pequenos infernos somados criam um grande inferno coletivo. A temperatura
Deve estar próxima de 30 graus, talvez mais. Suor escorre por baixo da roupa em rios que você pode sentir, mas não pode secar. A peruca está encharcada, pesada como lama, ameaçando escorregar. Aproximadamente 400 pessoas estão aglomeradas aqui. Todos em fantasias elaboradas que custaram fortunas variadas, dependendo de quão desesperados estavam para impressionar. Você vê Zeus em tecidos dourados com raios de prata, Hera em rosa com pérolas verdadeiras, Apolo radiante em amarelo ofuscante. Os deuses de primeira classe ocupam o centro, os deuses menores como você circulam na periferia, onde sempre estiveram e sempre estarão. A luz das velas multiplica-se nos 357 espelhos, criando um efeito visual que seria deslumbrante se você não estivesse sufocando. O brilho refletido atinge os olhos de todos os ângulos simultaneamente. Você pisca constantemente, olhos lacrimejando. Não é emoção, é desconforto óptico puro, mas de longe deve parecer que você está encantado. Perfeito. Essa é a essência de Versalhes. Parecer encantado enquanto sofre de forma elaborada. Os músicos estão tocando em um canto. Violinos, oboés, cravo. O som é alto, tentando competir com 400 vozes conversando simultaneamente. O barulho é constante e cansativo. Música, risadas agudas, arrastar de pés dançando, farfalhar de tecidos caros. Você precisa gritar para ser ouvido. Após uma hora, suas orelhas estão zumbindo permanentemente. Armand passa por você usando o brocado dourado que brilha obscenamente. Ele está rindo, completamente absorto na performance. Você o inveja brevemente. Ele tem a habilidade rara de esquecer que está falido enquanto gasta dinheiro que não tem. Você nunca consegue esquecer. Os números estão sempre ali. Uma calculadora mental rodando constantemente no fundo da consciência. O perfume coletivo é enjoativo. 400 pessoas, usando fragrâncias diferentes. Rosa, jasmim, âmbar, almíscar, lavanda, bergamota, misturadas com suor que nenhuma quantidade de perfume consegue disfarçar completamente. Você respira pela boca, mas o gosto não é melhor. O ar está pesado, úmido de vapor de corpos aquecidos, carregado de partículas de cera derretida. Você circula porque parar seria notado. Aproxima-se de um grupo, sorri sob a máscara, acena educadamente, diz algo vago sobre a decoração magnífica. Eles respondem com igual vagueza. Ninguém está dizendo nada real. São 400 pessoas trocando frases vazias em roupas caríssimas enquanto suam profusamente. É teatro absurdo, mas o ingresso custa tudo que você tem. A dança começa. Casais se formam no centro da galeria. Você dança quando absolutamente necessário, porque não dançar seria interpretado como desdém. Mas dança mal, sempre dançou mal, e sabe disso. Os passos são complexos, memorização coreográfica que você nunca dominou completamente. Você tropeça discretamente, corrige rapidamente, torce para que ninguém tenha notado. Alguém provavelmente notou, alguém sempre nota. A infecção no pescoço cicatrizou, mas deixou cicatrizes irregulares que a gravata esconde com sucesso. Pequenas vitórias. Pelo menos você não está sangrando visivelmente durante o baile mais importante do ano. A barra está baixa e você mal consegue passar por baixo dela. Você vê Marie-Thérèse perto de uma janela fechada. Ela está vestida como Ártemis, deusa da caça, em tecido verde escuro com detalhes prateados. A fantasia é bonita, mas modesta, comparada às de primeira classe. Você reconhece a estratégia porque é a mesma que usou. Gastar o máximo possível para parecer adequado enquanto gasta o mínimo possível para não morrer de fome completamente. Aproxima-se dela porque é a única pessoa aqui que não exige performance total. Os olhos dela estão cansados mesmo com a máscara. Você entende imediatamente. Ambos estão exaustos da mesma forma específica. Cansaço de fingir que isso é divertido quando é apenas caro e interminável. Você também está cansado de tudo isso? Ela pergunta baixo quando você chega perto o suficiente.
A voz está áspera de tanto gritar para ser ouvida acima do barulho. Você a sente, não confia na própria voz. O aperto na garganta não é de emoção profunda, mas de exaustão honesta finalmente reconhecida em voz alta. Às vezes imagino simplesmente parar. Ela continua, olhando para a multidão de deuses falsos, suando em roupas verdadeiramente caras. Não voltar amanhã. Ir embora. Viver em algum lugar quieto, onde ninguém me conheça e ninguém se importe. Eu também, você sussurra. É honestidade nua e perigosa. Em Versalhes, honestidade é moeda que desvaloriza quem a usa. Mas você está cansado demais para manter a fachada completa. Por 5 minutos, você quer apenas ser humano com um outro humano que entende. Há algo entre vocês neste momento. Reconhecimento mútuo de pessoas presas na mesma gaiola, olhando através das barras douradas para um mundo que não podem ter. Não é romance, embora talvez pudesse ser em circunstâncias diferentes. É companheirismo de náufragos. 2 que se afogam não podem salvar um ao outro, mas podem pelo menos reconhecer mutuamente que o afogamento é terrível. Seu irmão está bem? Você pergunta, porque sabe que ela tem família também. Responsabilidades distantes que pesam. Doente, ela responde simples. Precisa de um médico caro. Eu não tenho. A frase termina ali. Não precisa elaborar. Você entende perfeitamente. Mais uma pessoa que precisa de dinheiro que não existe para resolver problemas que persistem. Você quer dizer algo reconfortante, mas não há nada reconfortante a dizer. Minha irmã também é tudo o que consegue. Casamento cancelado. Sem dote. Marie-Thérèse olha para você. Por trás da máscara, os olhos se encontram. Há uma compreensão ali. Uma conexão genuína baseada não em atração física ou compatibilidade intelectual, mas em desespero compartilhado. É a coisa mais real que você sentiu em meses. Poderíamos. Ela começa, depois para. Não precisa terminar. Vocês 2 sabem o que ela estava considerando. Casamento entre eles. 2 pobres juntando dívidas. Seria desastre garantido. 2 afogados abraçados arrastando um ao outro mais fundo. Não há dote de nenhum lado. Não há recursos combinados suficientes. Não há saída. Não podemos. Você completa gentilmente. É uma rejeição mútua baseada em lógica, não em sentimento. A equação não fecha. Nunca fechará. Alguém se aproxima, um nobre mais velho que você não conhece, querendo falar com Marie-Thérèse sobre algo trivial. A bolha de honestidade estoura. As performances recomeçam instantaneamente. Marie-Thérèse sorri educadamente. Vira-se, engaja. Você se afasta. Mas antes de ir, ela toca levemente seu braço. É um toque breve, suave, genuíno. Não há manipulação. Não há cálculo estratégico. Apenas um momento humano de uma humana para outro humano reconhecendo que isso tudo é difícil e às vezes insuportável. Você sente algo apertar no peito, não amor romântico, mas algo igualmente poderoso. Ser visto como pessoa em lugar onde todos são apenas funções. A noite continua por mais 3 horas. Você circula, dança quando forçado, sorri quando observado, participa de conversas que não significam nada. O calor permanece insuportável. O barulho permanece ensurdecedor. A exaustão aumenta exponencialmente. Às 2 da manhã, quando finalmente é socialmente aceitável sair, você praticamente foge da galeria dos espelhos. O corredor fora está relativamente frio. O alívio é tão intenso que você para e apenas respira por 1 minuto, mãos apoiadas nas coxas. Ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Remove a máscara. A pele onde ela pressionou está vermelha e dolorida. Remove a peruca. O couro cabeludo está encharcado, coçando desesperadamente. Você coça com ambas as mãos, sem se importar se alguém vê. Não há mais ninguém aqui. Finalmente, privacidade para pequenos alívios físicos, caminha de volta ao apartamento, sentindo o peso total da noite. 420 libras para 6 horas de desconforto extremo
em companhia de pessoas que não são suas amigas, fazendo coisas que ninguém realmente quer fazer. E não foi opcional. E você fará de novo quando o próximo baile for anunciado. E continuará fazendo até que o dinheiro acabe completamente ou até que você morra. O que vier primeiro. O apartamento está vazio quando você chega. Você senta na cama estreita e simplesmente fica ali por tempo indeterminado, ainda vestido na fantasia de Hefesto, deus ferreiro coxo, pensando que a ironia é quase literária demais. Hefesto foi o deus que trabalhou duro criando coisas belas para outros deuses desfrutarem enquanto ele permanecia feio e não amado. A comparação não escapa a você. Mas houve aquele momento com Maria Terese. 5 minutos de conexão humana real em meio a 6 horas de teatro vazio. É quase suficiente para valer a pena. Quase, não completamente. Porque os números não mentem. 420 libras, divididas por 5 minutos de algo genuíno, ainda resultam em um preço absurdamente alto. Você se deita na cama estreita sem remover a fantasia. Cansado demais para se importar. O veludo amassa sob o corpo. Colombe ficará furioso. Você já deve muito a ele. O que são algumas rugas adicionais na lista de transgressões. Antes de dormir, você pensa em Maria Terese, não romanticamente, mas com algo mais próximo de gratidão. Ela mostrou que ainda há humanos aqui, escondidos sob as camadas de tecido caro e performances vazias. Pessoas reais com problemas reais e cansaço real. Não é muito, mas em Versalhes, onde tudo é ilusão e cálculo, um momento de honestidade genuína é ouro. Ou seria, se ouro pudesse pagar dívidas ou comprar liberdade, mas não pode. Então é apenas um momento bonito em uma prisão dourada, valioso e completamente inútil. Novembro de 1688. O inverno chegou e trouxe consigo frio úmido que penetra ossos e notícias ainda piores que o clima. Você está no apartamento sozinho, sentado na cama estreita, com um documento oficial nas mãos. O papel é de qualidade superior. Selo real em cera vermelha, caligrafia elaborada. Quando a notificação é importante, a coroa investe em papelaria bonita. É quase respeitoso. Essa atenção aos detalhes estéticos enquanto destroem você financeiramente. O quarto está gelado. Não há aquecimento adequado porque aquecimento custa lenha e lenha custa dinheiro. A lareira pequena tem brasas mortas de ontem. Você respira e vê névoa branca saindo da boca. Os dedos estão dormentes, dificultando segurar o papel. Você precisa ler novamente, embora já saiba o conteúdo de cor. Às vezes a mente se recusa a aceitar o que os olhos viram. A Guerra da Liga de Augsburgo começou oficialmente há 2 meses, embora tensões militares existissem antes. O rei Luís XIV, em sua sabedoria infinita e modéstia característica, decidiu atacar o Sacro Império Romano e diversos aliados simultaneamente. A lógica militar é impecável. Quando você tem inimigos, a melhor estratégia é fazer mais inimigo. Funciona sempre. Historicamente comprovado. Nenhum problema jamais surgiu dessa abordagem. Guerras custam dinheiro. Especificamente, guerras de Luís XIV custam quantidades obscenas de dinheiro porque ele não conhece o conceito de fazer algo pela metade. Se vai guerrear, guerreie com 300.000 soldados. Se vai construir um palácio, construa o maior do mundo. Se vai falir a França, o faça completamente. Compromisso total com a causa. O documento nas suas mãos informa que, devido à guerra, o rei solicita contribuição financeira voluntária de todos os nobres. Voluntária, entre aspas enormes, itálico, negrito, sublinhado. Voluntária no sentido de que você voluntariamente entrega o dinheiro ou voluntariamente sofre consequências por traição. Liberdade de escolha maravilhosa. A quantia, 600 libras. Pagamento obrigatório em 3 meses. Você já deve 1.200 ao alfaiate Colombe. Conseguiu apenas 400 das 800 necessárias para Louise,
que consequentemente não se casou. O pretendente desistiu há 3 semanas. A última carta dela mencionava isso com resignação dolorosa que você sentiu fisicamente ao ler. Você pega o papel barato e a pena começa a escrever números. É uma compulsão neste ponto. A matemática nunca fecha, mas você continua tentando como se insistência fosse chave que destrava impossibilidades financeiras, dívidas atuais, renda mensal, despesas mínimas para não morrer de fome ou ser expulso por falta de perfume. 600 libras novas. O total é risível. Você ri, aliás, um som seco e sem humor que sai sozinho. Loucura ou lucidez? A distinção está nebulosa. Armand foi transferido para outro corredor após as reformas. O acordo com Marguerite funcionou parcialmente. Você conseguiu um quarto ligeiramente melhor, ainda sem janela, mas menos úmido. Compartilhe agora com apenas 2 nobres, não 4. É progresso técnico. Você sente-se marginalmente menos miserável, o que em Versalhes conta como vitória esmagadora. A infecção no pescoço cicatrizou, mas deixou cicatrizes irregulares. Você toca distraidamente o tecido marcado. São linhas elevadas, rugosas ao toque. Ficaram permanentes. Em 30 anos, se viver tanto, essas cicatrizes ainda estarão aqui. Lembretes físicos do verão que quase o matou através de infecção menor porque você não podia pagar médico decente. O frio se intensifica. Você deveria se mover, gerar calor corporal através de atividade. Mas a exaustão é tão profunda que o movimento parece impossível. Não apenas cansaço físico, você está exausto existencialmente, cansado de calcular, cansado de performances, cansado de acordar todo dia e enfrentar a cobrança impossível como se fosse um quebra-cabeça solucionável. Pensa em Claude de Lusignan, expulso há meses. Ninguém menciona mais. Desapareceu completamente do discurso coletivo, como se nunca tivesse existido. Em Versalhes, quando você cai, você não apenas cai, você é apagado retroativamente. A memória coletiva não tem espaço para fracassos, porque fracasso é contagioso. Melhor fingir que nunca houve Claude, que nunca houve problema, que o sistema funciona perfeitamente para todos. Você será o próximo Claude? Provavelmente. A trajetória está clara. Mais dívidas, menos opções, eventualmente colapso completo. A única questão é temporalidade. 1 ano? 2? 5? Não importa muito. O destino é fixo. Apenas o cronograma varia. Marguerite cobrou o acordo. Você fornece relatórios semanais sobre outros nobres do seu círculo. Quem deve quanto, quem está desesperado, que rumores circulam. Você se tornou informante eficiente. A vergonha inicial desapareceu, substituída por resignação mecânica. Toda semana, você se senta com papel e pena, documenta misérias alheias, entrega a Marguerite, recebe sorriso pequeno e satisfeito dela. É transação como qualquer outra. Você vende informação, ela compra. Capitalismo funcionando lindamente. François aparece na porta com um balde de água fria. Ele não bate, apenas entra como sempre. Coloca o balde no chão, pega o penico sem olhar para você, sai em silêncio. O cheiro de urina aumenta momentaneamente quando ele mexe o penico, depois diminui quando a porta fecha. Você está tão acostumado que mal registra conscientemente. É fundo olfativo permanente da vida aqui. Você levanta finalmente, força as pernas a moverem, caminha até o balde. A água está gelada. Você molha as mãos, passa no rosto. O choque do frio é revigorante por 3 segundos, depois é apenas desconfortável. Seca com a manga porque não há toalha. As mãos ficam vermelhas e rachadas do frio. Você precisa de creme, mas creme custa dinheiro. Pensa em Marie-Thérèse. Não a viu desde o baile. Cruza com ela, ocasionalmente em corredores ou salões. Trocam acenos educados, seguem caminhos separados. O momento de conexão genuína
permanece guardado na memória como tesouro raro, prova de que pessoas reais existem sob as performances, mas tesouros não pagam dívidas. Então a utilidade prática é zero. Você precisa encontrar solução para as 600 libras. As opções são limitadas e todas ruins. Pode pedir mais a Marguerite, mas o preço será mais informações, mais traições, mais pedaços da alma vendidos em parcelas. Pode tentar outro financista, mas financistas em Versalhes cobram juros absurdos de nobres desesperados. Pode vender algo da propriedade, mas o que resta para vender? Louise já vendeu 2 cavalos para sobreviver. A casa está desabando. As terras produzem minimamente. Pode desertar. A opção aparece na mente com frequência crescente. Simplesmente sair. Pegar um cavalo, cavalgar para o Beujolais, nunca mais voltar. Viver na propriedade pobre. Ajudar Louise a administrar o pouco que resta. Aceitar vida de pequena nobreza rural, sem prestígio. Seria libertação em certo sentido. Também seria fim social completo. O rei consideraria deserção, puniria confiscando as terras. Você perderia o título. A família seria destruída. Então você fica. Continua preso não por correntes físicas, mas por internalizações de hierarquia, medo de humilhação total e conhecimento de que não há alternativas viáveis. É prisão psicológica perfeita. Luís XIV não precisou de barras de ferro. Usou espelhos, etiqueta, dívidas e vergonha. Funciona melhor que qualquer masmorra. Você volta à cama, deita, puxa o cobertor fino. O frio penetra de qualquer jeito. Através das paredes finas, ouve passos no corredor. Vozes abafadas discutindo algo com animação. Uma risada aguda que você não reconhece. A vida de Versalhes continua, brilhante e dourada e completamente indiferente ao fato de que você está deitado no escuro calculando quanto tempo resta antes do colapso financeiro total. Pensa em números uma última vez antes de dormir. 1.200 de dívidas antigas. 600 novas. 400 conseguidas, mas insuficientes para Luís. 700 disponíveis após dívidas comprometidas. 500 de sobrevivência básica. 200 teoricamente livres. Necessidade de 1.800 minimamente. Déficit de 1.600. A economia é uma poesia trágica. Números dançam informações impossíveis, criando equações sem solução. É arte abstrata financeira. Você aprecia a beleza absurda disso enquanto fecha os olhos. O último pensamento antes do sono. Claude de Lusignan está livre agora. Expulso, arruinado, esquecido, mas livre. Não acorda mais às 5 da manhã para participar de cerimônias vazias. Não calcula quanto custa cada gota de perfume. Não vende informações sobre conhecidos para pagar subornos burocráticos. Não finge que tudo está bem enquanto afunda em dívidas inescapáveis. Você está preso em Versalhes, gastando anos preciosos da vida em um palácio que é mausoléu para nobres vivos. Está morrendo lentamente, um dia de cada vez, uma libra de cada vez, uma performance de cada vez. Mas pelo menos mantém a dignidade. Pelo menos mantém o título. Pelo menos ninguém pode dizer que você desistiu. E essas pequenas vitórias, dignidade preservada, título mantido, persistência demonstrada, valem tudo que você perdeu? Valem a saúde, a paz, os anos, os relacionamentos genuínos que nunca teve, a vida que poderia ter vivido em lugar quieto, onde ninguém mediria seu valor em metros de mármore e qualidade de seda? Você não sabe. Honestamente, você parou de saber há muito tempo. A questão não é mais se vale a pena. A questão é que você está aqui, preso, e continuará até que o sistema finalmente o cuspa, como expeliu Claude. E no fundo, em parte profunda e honesta que você raramente acessa, você sabe a verdade. Não há solução. Nunca houve. O sistema foi projetado para isso. Para pegar nobres como você e transformar
Luz em exemplos, avisos, decorações quebradas, eventualmente descartadas. Logo depois da dignidade, do dinheiro e da sanidade. Mas definitivamente depois. Então você passou um dia inteiro com Charles Henry de Montargis. Acordou às 5 da manhã para participar de rituais vazios, calculou dívidas impossíveis até os dedos doerem, suou em roupas que custam mais que propriedades rurais, sentiu infecções não tratadas ardendo sob gravatas caras e descobriu que dignidade em Versalhes tem preço exato. Tudo que você tem, mas tudo que nunca terá. A história de Charles Henry não é excepcional, é representativa. Milhares de nobres de segunda e terceira classe viveram exatamente isso durante o reinado de Luís XIV. Acordavam cedo, gastavam fortunas que não tinham, participavam de cerimônias que não importavam e afundavam lentamente em dívidas, enquanto mantinham sorrisos educados e posturas impecáveis. Era uma morte coletiva em câmera lenta, executada com perfeição coreográfica. O sistema foi projetado especificamente para isso. Luís XIV domesticou a nobreza francesa não através de violência, mas através de empobrecimento ritualizado. Ao forçar nobres a viverem em Versalhes e gastarem fortunas em ostentação obrigatória, ele os manteve dependentes, dóceis e sob vigilância constante. Era controle social através de arquitetura, economia e etiqueta. Era genial e cruel simultaneamente. Charles Henry colaborou voluntariamente com a própria destruição. Ninguém o forçou fisicamente a assinar aquele contrato com Colombe. Ninguém o arrastou para o apartamento sem janela. Ele foi porque a alternativa, admitir publicamente que não podia pagar, deixar Versalhes, abandonar o título, era psicologicamente impossível. A prisão mais eficaz é aquela que a vítima tranca por dentro. A infecção no pescoço é uma metáfora perfeita. Começou pequena, algo que poderia ter sido tratado facilmente com um médico decente. Mas o médico custava 50 libras. E 50 libras significava não pagar outra coisa urgente. Então a infecção piorou, tornou-se dolorosa, deixou cicatrizes permanentes. E tudo porque o sistema forçou Charles Henry a escolher constantemente entre necessidades básicas conflitantes: saúde ou moradia, comida ou perfume, dignidade ou solvência. Luís XIV entendeu algo fundamental sobre poder. Você não precisa de masmorras se pode criar dependência econômica e vergonha social. A nobreza francesa foi transformada de classe militar potencialmente perigosa em decoração cara e inofensiva. E eles pagaram por esse privilégio com suas próprias fortunas. O momento com Marie-Thérèse no baile talvez seja o mais triste de toda a experiência. Dois humanos encontraram conexão genuína. Reconheceram mutuamente o sofrimento, a exaustão, o absurdo de tudo, e imediatamente perceberam que não podiam fazer nada com essa conexão. Ambos eram pobres demais para casamento. Ambos estavam presos nas mesmas gaiolas douradas separadas. O sistema não apenas controlava dinheiro e comportamento, controlava até a possibilidade de relacionamentos humanos autênticos. E Louise, a irmã que nunca aparece fisicamente, mas está sempre presente através de cartas desesperadas. Ela representa tudo o que Charles Henry abandonou para estar em Versalhes. Propriedade real, trabalho genuíno, vida sem performances constantes. Ela administra terras enquanto ele administra aparências. Ela lida com telhados vazando enquanto ele lida com gravatas apertadas. E no final, ele não conseguiu ajudá-la. Conseguiu apenas metade do dote necessário. O casamento não aconteceu. Ele falhou na única responsabilidade familiar real que tinha. A Guerra da Liga de Augsburgo aparecendo no final não é coincidência narrativa. É historicamente preciso que Luís XIV começou guerras caras que exigiram contribuições crescentes da nobreza já empobrecida. As 600 libras que Charles Henry deve não são a última cobrança. Haverá mais. A guerra durará anos. E algo quebrou, eventualmente. Não durante a vida de Charles Henry, mas décadas depois.
A Revolução Francesa de 1789 não surgiu do nada. Foi construída sobre um século de ressentimento acumulado, de nobres empobrecidos que entenderam que o sistema os destruía, de burgueses que viram a desproporção absurda entre aparência e realidade, de camponeses esmagados por impostos para financiar o espetáculo. Versalhes foi um teatro magnífico. Foi uma arquitetura deslumbrante. Foi um controle social perfeitamente executado. E foi, fundamentalmente, insustentável. Não se pode construir um sistema inteiro baseado em aparências mantidas através de dívidas impossíveis e esperar que dure para sempre. Eventualmente, a matemática importa. Eventualmente, as pessoas percebem que o imperador está nu e que elas pagaram pela roupa inexistente. Charles Henry provavelmente viveu o resto da vida exatamente como estava vivendo nos meses que o acompanhamos. Acordou às 5 da manhã, calculou números impossíveis, forneceu relatórios a Marguerite, participou de cerimônias, sorriu educadamente, acumulou mais dívidas. Eventualmente, talvez tenha sido expulso como Claude. Talvez tenha morrido pobre, mas digno. Talvez tenha simplesmente desaparecido dos registros históricos, como milhares de outros nobres menores, cujas vidas foram consumidas por um sistema que os transformou em combustível para a glória real. A lição aqui não é que monarquia absoluta é ruim. Isso é óbvio demais para valer a pena dizer. A lição é sobre como os sistemas de controle funcionam. Luís XIV não precisou de soldados patrulhando corredores ou espiões em cada quarto. Ele criou uma estrutura onde as próprias vítimas mantinham a prisão funcionando, onde ser visto como pobre era pior que estar realmente pobre, onde a vergonha social era a ferramenta de controle mais eficaz que qualquer polícia. E isso não é apenas história antiga. Sistemas modernos ainda funcionam assim. Ainda transformamos dignidade em commodity cara. Ainda forçamos pessoas a escolherem entre necessidades básicas conflitantes. Ainda criamos situações onde colaborar com a própria opressão parece ser a única opção racional. As roupas mudaram. Os palácios têm ar-condicionado agora, mas a lógica fundamental, controle através de dependência econômica e vergonha social, permanece surpreendentemente familiar. Então, da próxima vez que você pensar em Versalhes, não pense apenas nos espelhos dourados e nos jardins impecáveis. Pense em Charles Henry no quarto sem janela que fede a urina, tocando uma infecção não tratada, calculando dívidas impossíveis e entendendo que não há saída, mas ainda assim acordando todo dia para fazer tudo de novo. Pense no custo humano real da beleza arquitetônica. Pense nas milhares de pessoas moídas para criar aquele espetáculo. Pense na distância entre a imagem oficial de glória e a realidade vivida de miséria dignificada. E agradeça genuinamente por não estar lá, por não precisar escolher entre médico ou moradia, por não viver em sistema onde cada gota de perfume é cálculo financeiro, por não estar preso em gaiola dourada, onde as barras são feitas de hierarquia internalizada e as paredes são construídas de vergonha e dívida. Charles Henry de Montargis não existe em registros históricos específicos, mas ele existiu em forma de milhares de nobres menores que viveram e morreram exatamente assim. Este é o legado não oficial de Versalhes. Não apenas o palácio que permanece como museu, mas as vidas consumidas para mantê-lo funcionando. As pessoas que pagaram o preço real da glória que os turistas fotografam hoje. História não é apenas sobre reis e batalhas. É sobre pessoas tentando sobreviver em sistemas que não controlam. É sobre Charles Henry e Louise e Marie-Thérèse e Claude. E todos os outros cujos nomes não aparecem em livros, mas cujas experiências definiram suas épocas tanto quanto os éditos reais. E essa história específica, a de ser nobre de segunda classe em Versalhes, é sobre descobrir que ter título não garante poder, que dignidade tem preço impossível
e que sistemas podem ser lindos e cruéis simultaneamente. Versalhes foi obra-prima arquitetônica e máquina de moer pessoas. Foi símbolo de glória francesa e prisão dourada para milhares. Foi teatro magnífico e fraude coletiva. Foi tudo isso ao mesmo tempo, e essa contradição é exatamente o que o torna fascinante e terrível. Boa noite. Durma bem. E agradeça por viver numa época onde calcular o custo de perfume não é questão de sobrevivência social. Pequenas vitórias.